Que negócio é esse, Sebrae? 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 Empreender com pouco dinheiro. Pode isso, produção? Começar um negócio é o desejo de muita gente, mas com pouco dinheiro no bolso, essa tarefa não é tão simples assim. É por isso que vamos ajudar você a pensar diferente, encontrando oportunidades para empreender, gastando pouco, mas com sucesso. Eu sou Camila Campos e este é o nosso primeiro episódio do podcast que vai te mostrar muito sobre empreendedorismo. Vem com a gente porque eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Que negócio é esse, Sebrae? E hoje vamos bater uma bola com quem entende de pequenos negócios. Laurana Viana, analista do Sebrae Minas. Oi, Laurana! Estamos estreando aqui com um assunto que todo mundo quer saber. Empreender com pouco dinheiro é possível, Laurana? Conta pra gente. Olá, Camila! Sim, é possível. E eu diria que nem tão difícil assim é. Se você quer montar um negócio, o que você precisa ter é um objetivo. Foco é tudo na vida. Então, você precisa saber aonde você quer chegar e desprender muito esforço para chegar lá. Vou te dar um exemplo de algo palpável que é possível a gente ver que com pouco dinheiro a gente pode ganhar uma grana interessante. Se você, por exemplo, for vender uma água mineral na rua ou em uma pequena estrutura. Uma água hoje você compra a 50, 70 centavos e você pode vender ela a R$2. Olha aí, você já tem mais de R$1 de lucro. E pensa comigo, se você vende essa água estupidamente gelada num dia de muito calor, eu tenho certeza, 100 águas vai ser pouco para você vender num dia só. Calcula aí comigo qual que foi seu lucro nesse dia. Viu só? Você pode investir pouco dinheiro e ter um retorno bem interessante. Agora, uma boa ideia, como esta, da água mineral. Custo 50 centavos, vendida a R$2. Essa boa ideia pode começar numa estrutura enxuta? Pensando agora num negócio que você, empreendedor, possa tocar sozinho. Quais são os modelos, Laurana, de negócios que se encaixam nesse perfil de segurar a onda praticamente sozinho? Pois é, Camila, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala de uma estrutura enxuta em que você consegue tocar sozinho, ou ter no máximo uma pessoa ali te ajudando, invariavelmente o empreendedor e a empreendedora pensa logo em uma prestação de serviço. Ok, prestação de serviço geralmente tem uma estrutura enxuta de verdade, mas prestação de serviço requer uma moeda de troca que muitas vezes você não vai ter num primeiro momento, que é a confiança. Para eu usar o seu serviço, eu tenho que confiar muito em você e na qualidade do que você me entrega. Isso pode tornar esse modelo um pouco mais complicado de dar certo mais rápido, digamos assim. Mas outras estruturas, você consegue fazer isso com mais facilidade. No comércio, por exemplo. Para alguns tipos de revendas de produtos, você gasta relativamente pouco e investe mais no seu esforço, ou seja, num atendimento de qualidade envolvido com a venda daquele produto. Isso quer dizer, então, que você tem um valor agregado àquele produto. Então, você cobra um pouco mais, tendo um custo pequeno. Na maioria das vezes, você trabalha sozinho ou tem uma pessoa para te ajudar quando o negócio já está um pouco mais desenvolvido e consegue uma margem de lucro interessante também. Dentro disso tudo aí, ter boas ideias. Começar um negócio passando confiança para o cliente, tendo um bom atendimento. O primeiro passo, então, desse novo empreendimento seria um bom planejamento, ou seja, para ter um bom negócio, precisa sempre planejar bem. Inclusive, é regra no caso de negócios que precisam de pouco investimento, pouca grana? Eu diria que planejamento é a essência de qualquer negócio. Só que quando a gente fala de planejar, na cabeça das pessoas já surge uma série de planos, de ferramentas, de cálculos, e aí vem aquele pensamento assim, nossa, mas eu vou ter que planejar, isso é tão difícil, eu não sei fazer. Quando você levanta de manhã, você não planeja minimamente seu dia? Eu vou me levantar, vou tomar o café da manhã, vou me envolver com a minha família, trabalhar, dormir. É um planejamento básico, mas você planejou alguma coisa, você tem uma rotina que você vai seguir ali. Mas a gente não coloca no papel. É preciso colocar no papel? O ideal é que a gente coloque isso no papel. Não estou dizendo que tem que ser algo muito elaborado, tá? Uma folha de caderno já serve, mas escreve ali o seguinte, aonde você quer chegar, e quais vão ser as ações que você vai desenvolver ao longo do dia para chegar até lá. Sabe por que isso é importante? Porque isso mostra para você aquilo que você precisa fazer e você tem como controlar isso. Então, no final do dia, pega esse papelzinho e anota lá assim, eu fiz a primeira atividade, fiz a segunda, eu não fiz a terceira, por que eu não fiz? Algo deu errado? Ou, ao longo do meu planejamento, aquilo ali não coube, não deu tempo? O que aconteceu, né? A gente costuma dizer que, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho te leva lá.
Mas esse lá é aonde? É exatamente o que você precisa? Por isso que a gente fala que o ideal é, sim, planejar. Planejar, você não começa a traçar o caminho para saber onde você quer chegar, é o contrário. Você traça primeiro onde você quer chegar e depois define o caminho que vai te levar até lá. Então, por exemplo, até agora passando um recado para a dona de casa que pensa em empreender. Por exemplo, na hora de fazer uma lista de supermercado, eu não sei se você que está aí ouvindo a gente já pensou nisso, mas eu com os meus métodos de dona de casa, porque eu sou dona de casa também, eu vou lá, faço a lista do supermercado, primeiro pelo material de limpeza, por exemplo, colocando tudo junto, papel higiênico, coisas de banheiro, detergente, depois eu passo para alimentação, arroz, feijão, até na hora de uma simples lista de supermercado é interessante planejar para otimizar o tempo, gastar menos tempo ali na compra de supermercado, quando você vai passando por várias sessões, para não perder tempo, principalmente quando o supermercado é grande. Vou fazer uso desse seu exemplo para te explicar o seguinte, nem tudo que você planeja dá certo e sai da maneira que você quer. Quando a gente vai no supermercado, mesmo com a lista na mão, o que acontece? A gente compra até o que não está nela. Exatamente. Eu passo ali ao longo de uma prateleira, opa, isso aqui é interessante, vou levar também. Não é assim que funciona? E tá tudo bem. Planejar não quer dizer que você tem que ficar preso àquilo ali. Aquilo ali é um norte. O interessante quando você leva essa lista é o seguinte, aquilo ali é o essencial que você não pode sair de lá sem. Agora, outras coisas que vierem no carrinho, tá valendo também. Assim é como a gente planeja um negócio. Você sabe o mínimo necessário que você tem que caminhar, que trilhar, que agir para chegar naquele objetivo que você quer. Mas é lógico, gente, é óbvio que vão ter alguns obstáculos no caminho e que vão te fazer tentar alguns desvios, mas que vão te levar nesse lugar. O que você não pode perder é o direcionamento, é o foco aonde você quer chegar. A Laurana está dando aqui várias dicas pra gente e falando em iniciar um negócio, Laurana, vale lembrar, gente, que o Sebrae Minas criou o Guia Essencial para Empreendedores, uma coletânea com 4 volumes que vão ajudar a encontrar respostas para questões importantes, como por exemplo, se você tem uma paixão ou até mesmo um hobby e deseja transformá-lo em negócio, ou ainda tem dúvidas ou não sabe o que te motiva, encontre o seu propósito e conecte talentos às novas oportunidades do mercado. E atenção, pessoal, o Guia Essencial para Empreendedores está disponível para download gratuito no site do Sebrae Minas. Corre lá! Bom, agora que você já fez seu planejamento, qual que é o próximo passo, Laurana, para abrir um novo negócio? Próximo passo é testar. É como se a gente estivesse num grande laboratório. Então, a gente pensou, no papel tá tudo certinho e lindo e maravilhoso. Mas na hora que a gente vai praticar, tudo isso vai dar certo? É aquilo que eu falei da lista de supermercado. Vão ter vários desvios ao longo do caminho. Mas o importante é você testar exatamente para identificar quais desvios foram esses, por que eles aconteceram. No final dessa etapa de testagem, né, de praticagem, digamos assim, você pode chegar à seguinte conclusão. 1, essa ideia não vai dar certo, pelo menos não da maneira como eu pensei nela inicialmente. Ou então 2, essa ideia vai dar certo, mas eu preciso fazer algumas adequações. Nesse momento em que você testa essa nova ideia, o legal é que você tem uma ferramenta em mãos essencial, que é o feedback das pessoas com quem você testou essa ideia. Sejam seus amigos, seus parentes, ou até mesmo um estranho que você abordou ali na rua para fazer uma pergunta, ou para vender um produto, ou prestar um serviço. Então, o cliente reclamão é um termômetro legal para quem está começando o negócio. Eu diria que ele é seu melhor amigo, na verdade. Por quê? Se ele está reclamando com você de alguma coisa, isso quer dizer que ele deposita tanta confiança em você e ele acredita tanto em você que ele acha que vale a pena te dar esse feedback. Então, ele está falando o seguinte para você, olha, eu acredito que você pode melhorar e vou te dar aqui o caminho das pedras. Anote e siga a recomendação, porque seu cliente é quem, de fato, sabe o que você precisa fazer para o seu negócio dar certo. Afinal, é ele que está comprando de você, não é mesmo? Diferente daquele que, se não gostou de algo e não te fala, compra de outro, esse é um perigo. Esse é um perigo, né? Muitas vezes, quando a gente já está com o negócio aí andando, a gente começa a ver uma debandada geral de clientes, digamos assim, né? E aí a gente começa a se perguntar o seguinte, por quê? Mas aí eu te pergunto, você está ouvindo esse cliente? Às vezes ele não te fala com palavras, mas o gestual dele de comprar no seu concorrente já te diz alguma coisa. Você está parando para analisar se o seu produto ou seu serviço tem qualidade, se ele está de fato atendendo às necessidades do seu cliente. Muitas vezes o seu produto é maravilhoso, lindo, mas na hora do atendimento para a venda daquele produto, você ou seu vendedor, vendedora, está cometendo algum erro, algum deslize. Então, é preciso ficar atento a todos esses detalhes.
colocou no papel, teve a boa ideia, tem um bom atendimento, pensou nesse cliente reclamão, naquele que está calado, enfim, pensou na lista de supermercado, mas aí pensando, por exemplo, no estoque que vai fazer, que seja, por exemplo, para a venda de um bombom, comprou recheio disso, comprou recheio daquilo outro, ou gastou menos recheio desse bombom porque teve mais demanda do de morango do que o de abacaxi, por exemplo. Acertou, ajustou para o próximo mês ficar melhor, dar mais lucro. Agora, uma dúvida sobre isso tudo ser colocado no papel de forma formal agora. Até para o pequeno negócio, começado aí com pouco dinheiro, é interessante formalizar esse negócio? Essa é uma etapa essencial para quem quer expandir essa ideia. Eu costumo dizer assim, que tem algumas pessoas que fazem isso como hobby, e não tem problema nenhum, tá? Faz isso só para complementar uma renda, mas não investe muito tempo nisso. E de repente, um final de semana faz, o outro não faz, ele não vai formalizar uma ideia que é temporária, digamos Seria assim, dor de esporádica. cabeça. Exatamente. Mas se você quer investir nessa ideia como um negócio e enxerga ele como um negócio, primeiro você descobriu o que você quer fazer, planejou essa ideia, testou, deu certo, ou fez ali os ajustes que são necessários. Sim, é hora de se formalizar. E aí eu vou puxar um gancho, Camila, para falar o seguinte. Quando a gente fala de formalizar uma ideia, a grande maioria das pessoas pensam que ter um CNPJ é algo muito complexo, gasta muito dinheiro e, eu não sei se eu quero ter esse trabalho, sabe? Às vezes é melhor eu ficar informal mesmo e tudo mais. Bom, a gente tem desde 2009, na verdade, uma figura jurídica que é relativamente simples, tanto a formalização, ou seja, o momento de abrir e ter o CNPJ em mãos, quanto todo o processo da empresa, o processo, eu digo, a administração desse negócio, e até a parte de finalização, se for necessário, que é o microempreendedor individual. E eu vou abrir espaço aqui para falar um pouquinho, porque eu acho importante as pessoas conhecerem melhor. Microempreendedor individual é uma forma jurídica que você abre gratuitamente pela internet, que é o portal do empreendedor.gov.br. Para isso, você precisa só atender alguns requisitos que são bem básicos, tá? E que se adequam a esse modelo de negócio que a gente está falando, que você começa com pouco investimento. Então, você tem que ter a sua atividade ali do dia a dia tem que estar permitida, são mais de 470, então tem um leque bem grande para você identificar se você está no perfil de MEI ou não. Ao longo de um ano, você tem que faturar, ou seja, vender de produtos ou serviços até R$81 mil nesse ano, né, quando é o ano todo, ou proporcional ali no ano de abertura. Que dá por mês mais ou menos o que? Por mês dá mais ou menos 6.750. 6.750. Você viu que eu falei mais ou menos, mas é o seu valor exato, né? Mas é porque o valor dividido por 12 meses é esse mesmo. Então, quando a gente fala proporcional, se eu vou funcionar 5 meses, eu faço esse cálculo. 5 meses vezes 6.750, eu sei quanto que eu posso ficar naquele primeiro ano. A partir do segundo ano, 81 mil, toca o barco, tá? E além disso, você tem que trabalhar sozinho, então cai dentro desse modelo enxuto que a gente vem conversando, trabalha sozinho ou tem o máximo uma pessoa ali que vai te ajudar, essa pessoa recebe salário mínimo, piso da categoria direitinho e não pode ter outro CNPJ, nem participar de outra empresa. Mas nesse modelo enxuto que a gente vem conversando, essa forma jurídica é bem adequada. Então é fácil abrir empresa no Brasil? É fácil. Depende do modelo de negócio que você tem. E depende também do seguinte, exatamente o quanto você está investindo. Quanto maior o seu investimento, maior vai ser a sua estrutura empresarial. Maior né? é a responsa. Maior é a responsa. E eu diria que como o tio Ben lá do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é isso? Então, quanto maior essa estrutura que eu estou criando, maior as responsabilidades, maior é o contato com o governo, maiores são as minhas responsabilidades com a sociedade de uma forma geral. Então, quando eu estou falando de um negócio maior, aí sim o processo de abertura vai ficando um pouco mais, eu não diria difícil, mas ele vai ficando um pouco mais complexo. E aí entra o papel do contador lá para te ajudar a abrir esse tipo de empresa. Mas nessa estrutura simples dá para fazer sozinho. Então é importante sonhar, mas não sonhar tão alto, pelo menos nesse primeiro momento, para quem está pensando em abrir o negócio pela primeira vez? Depende da sua ideia, Camila. Tem ideias que elas já são sonhadas de maneira muito grande. Então, tem gente que já abre uma empresa num modelo enorme. Principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, geralmente elas já abrem num modelo grande. Tá? Mas essas pequenas atividades do dia a dia, de comércio, de indústria, de prestação de serviço, do nosso dia a dia mesmo, do que a gente consome normalmente, aí sim, esses tipos de negócio a gente tem que começar a pensar pequenininho, para ir se estruturando ao longo do caminho, porque a gente costuma dizer o seguinte, quanto maior o sonho, maior a queda. Então, vamos construindo a escada degrau a degrau, com corrimão, para a gente ter toda a segurança para chegar no topo.
Agora, Laurana, vamos aqui falar sobre mercado. Você pode dar para a gente aí alguns exemplos desse mundo de negócios com pouco investimento? A gente pode sim, só que vou dar aqui alguns exemplos e você tem que analisar se a sua vocação, se os objetivos que você tem de vida vão se encaixar nesses modelos ou não. Então vamos pensar aí, ó. Como a gente vem falando do MEI, de estrutura simples, o que dá para abrir dentro desse formato? Horas, você pode fabricar pequenos produtos, e aí eu tô falando de bolos, tortas, chocolates, né? A gente tem várias datas comemorativas no Brasil que dá para aproveitar a sua vocação, as suas habilidades e ofertar esse tipo de produto. Então veja que eu não tô falando de algo muito elaborado, mas que você consegue fazer com pequena estrutura. E eu tô falando de indústria, porque pense que quando você faz um bolo, sim, você é uma indústria, só que numa escala muito menor, tá? Comércio. Eu posso revender numa pequena mercearia, eu posso revender cosméticos, perfumaria. Esses produtos que as pessoas consomem no seu dia a dia são fáceis de vender, em teoria, e basta que eu tenha ali um mercado de atuação um pouco mais interessante, um pouco mais abrangente. E também as prestações de serviço a gente não pode esquecer. Hoje a gente tem muitos prestadores de serviço que são formalizados como uma empresa, né? E prestam serviço para outras empresas. É o exemplo do pintor, do pedreiro, do eletricista, das costureiras, que tem muita gente que quer ter um modelo exclusivo. E eu não preciso ir numa confecção de alta costura. Principalmente em razão da sustentabilidade, eu quero fazer um produto com a minha cara, né? Uma roupa com a minha cara. E aí eu vou numa costureira do meu bairro, num alfaiate, para poder fazer o modelo dentro daquilo que eu quero, personalizado. Agora, se tem essas atividades que são resgatadas pelo tempo, a gente pode pensar numa outra ponta, que é o mercado digital. Ele é um excelente terreno para empreendedores também, o crescimento da internet, eu estou pensando nela. Fala por si só, diante desse cenário. Então, assim, seria possível ter um bom negócio online sem precisar de grandes investimentos em equipe e na estrutura física, por exemplo? Como que isso acontece na prática quando a gente pensa em mercado digital? Pois é, Camila, essa é uma excelente pergunta pelo seguinte. Às vezes, o empreendedor e a empreendedora pensa que vender pela internet é fácil e requer pouco investimento. Nem sempre é assim. Às vezes, você vai ter que se esforçar ainda mais. Então, é preciso ter isso em mente, tá? Por que eu falo isso? Quando eu começo a vender, por exemplo, pelas mídias sociais, eu posto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né? Que são as plataformas que a gente mais usa no dia a dia. Eu tenho que ter muito cuidado para ter qualidade no que eu estou colocando ali. Eu tenho que ter cuidado para que, se eu estou vendendo por essa plataforma, eu consiga entregar exatamente aquilo que eu prometo, porque pensa que quando eu estou vendendo no mundo digital, o cliente só vê uma figura, só vê uma imagem. E aí, se você vende uma imagem que chega lá na hora, não é aquilo que ele comprou, nossa, é difícil de você contornar essa insatisfação depois. Então, seu cuidado com o atendimento é 1000 vezes maior ainda, tá? E eu tenho também que tomar cuidado com a logística, né? Quando eu falo de comércio de produtos pela internet, se eu prometo um prazo, eu tenho que fazer de tudo, não interessa o quê, para cumprir aquele prazo com o meu cliente. Então, isso tudo envolve, sim, um pouco mais de investimento. E o que está acontecendo hoje? Às vezes as pessoas não investem tanto nas plataformas digitais, apenas colocam seus produtos ali e aí começam a surgir esses problemas. Produto que não chega na hora, atendimento que não está sendo tão bem feito assim, o que eu prometo não é o que chega para o meu cliente e aí você pode estar enfiando os pés pelas mãos. Então, mesmo que seja para investir no mercado digital, onde você sim enxuga um pouco da sua estrutura física, eu concordo, é preciso pensar nos detalhes. Principalmente, eu diria, logística, atendimento e qualidade. O mercado digital, então, pode parecer mais simples, mas ele demanda, ele exige os mesmos pré-requisitos para outros tipos de negócio, como a gente trouxe aqui. Eu diria que até mais, porque pensa comigo, numa loja física, você geralmente atende 2 clientes de uma vez. Numa plataforma digital, a gente está falando de atender 3, 4, 5, 10. Então, você vai precisar dividir suas atenções. Como que você faz isso? Aí você tem que pensar em processo bem definido para atender todo mundo com a mesma qualidade. Então, requer muito mais esforço. Pode parecer um barato que sai caro? Se a pessoa olhar para esse mercado digital sem esse toque que você está dando agora? Sim, eu diria que nem é um barato que sai caro, mas é um simples que sai complexo, né? Entendi. Às vezes você não vai perder dinheiro, mas você vai perder em qualidade, vai ter que revisitar o seu público, vai ter que redefinir seu negócio até porque você não consegue entregar uma qualidade que você entregava anteriormente. E pensando em mercado digital, me traz aqui uma ideia. Home office.
né? O que você me diz sobre montar o negócio em casa? O famoso home office. Pode ser uma opção para quem quer abrir uma empresa sem investir muito? Que esse é o tema do dia aqui hoje. Quais são os custos, né, Laurana, que devem ser avaliados nesse modelo de negócio? Mais do que os custos, Camila, que eu concordo com você, a gente diminui estrutura física, a gente diminui número de pessoas, a gente diminui custo de transporte, porque eu não vou ter que ficar indo até o local da empresa ou não. Quando você tem um modelo de negócio, por mais enxuto que seja, que tem alguns funcionários, a gente está falando de diminuir custo de transporte, custo de alimentação, às vezes dependendo do que já foi acordado com esse empregado, enfim, tem essa estrutura mais enxuta de custos. Mas, aí vem um detalhe muito importante que a gente tem que prestar atenção, que é a organização do tempo. Não é porque eu estou trabalhando em casa que eu vou conseguir fazer tudo a todo momento. Então, eu tenho que definir um tempo de trabalho do mesmo jeito que eu defino um tempo de trabalho quando eu estou dentro daquele espaço físico. Porque senão você também começa a ter uma carga enorme de trabalho e não vai conseguir entregar aquilo que você precisa. Para isso, a gente tem algumas dicas importantes. Por exemplo, você não precisa trabalhar de 9 às 18, como você trabalhava numa loja física, mas defina o seguinte: qual que é o tempo durante o dia que você precisa se dedicar para cumprir as tarefas que você estabeleceu? São 6 horas? Ok, não precisa trabalhar 6 horas direto, não precisa trabalhar só na parte da manhã ou só na tarde. Pode fazer isso ao longo do seu dia, 2 horas de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. E aí você fica com espaço entre esses tempos em que você está trabalhando para se dedicar à sua família, às atividades de casa. Disciplina é palavra-chave. Palavra essencial. E trabalhar com mercado de nicho? Agora a gente falando daqueles bem específicos, né? Pode ser uma senhora estratégia para quem quer empreender, especialmente com pouco dinheiro? Pois é, a gente costuma dizer que nicho é o pote de ouro no final do arco-íris. Mas, se você quiser achar esse pote de ouro, vai ser fácil? Não. Então, é preciso ter isso em mente. Geralmente, quando a gente fala de nicho, não requer um investimento tão simples e nem tão barato assim. É possível? É possível. Posso achar esse pote de ouro e já está pertinho do final do arco-íris, vou gastar pouco. Mas precisa de quê? Um estudo de mercado? Rápido, demorado? Não digo nem um estudo de mercado tão amplo, mas é um estudo principalmente do que é a expectativa do seu cliente que está dentro daquele nicho. Para você trabalhar no mercado de nicho, você tem que, mais do que qualquer outro tipo de negócio, entender todas as necessidades, anseios, expectativas daquele cliente que você vai vender o seu produto ou serviço. Dá para dar algum exemplo? Geralmente, os exemplos de nicho de mercado estão muito ligados mais do que a um produto, a um atendimento especializado. Vou te dar um exemplo. A gente tem algumas empresas agora que trabalham com nicho de mercado de entrega de vinhos. Que até um pouco tempo atrás, quem tomava vinho era quem? Eram clientes da alta sociedade, que tinham acesso a vinhos importados porque viajavam para fora, né? Porque o custo de importação para uma empresa que era um pouco mais alto. Então, era um público muito seleto. Agora popularizou? Popularizou um pouco, porque a gente tem agora clube de vinhos, a gente tem agora pequenos restaurantes ou pequenos lugares de alimentação em que te serve um vinho de boa qualidade. Os processos do governo também para importação de produtos melhorou bastante ao longo do tempo. Então, esse foi um nicho que as pessoas encontraram e começaram a trabalhar naquela época com um clube de assinaturas de vinho, que até então a gente só tinha para quê? Revista, vídeo, na época em que a gente assistia vídeo, algo nesse sentido. Então, hoje é um clube de assinaturas de vinho. Então, esse é um exemplo de nicho que dá para trabalhar. Agora, falando sobre estratégias, terceirizar alguns serviços do negócio, como o delivery, pensando agora na entrega dos produtos, pode ser um bom caminho para se gastar menos, principalmente no início do negócio, quando qualquer custo, né, pode significar muito. Claro, principalmente para quem está entrando no mercado de delivery, que é o que vem acontecendo aí ao longo desse ano, é uma estratégia interessante, até para você ver se aquela ideia vai dar certo ou não contratar alguém para fazer aquele serviço, entrega isso para uma terceirizada, né? Pode sim sair um pouco mais barato. Mas não é arriscado? Isso, é um pouco arriscado pelo seguinte: a maioria das empresas, quando terceirizam uma parte da sua produção ou do seu serviço, pensam assim: entreguei na mão daquela pessoa, agora a responsabilidade é dela. Lê do engano. Olha só, quando eu entrego parte do meu produto ou serviço para outra empresa, o meu cliente não sabe disso. A imagem que está na cabeça do meu cliente é que ele está comprando o meu produto ou o meu serviço. Então, a responsabilidade é sempre sua. Exatamente. Sua, viu, empreendedor? Sua empreendedora. Exatamente. Por isso, sim, eu tenho menos custos, mas isso requer mais atenção por parte do empresário ou da empresária. Então, é bom conhecer bem esse fornecedor.
Claro, como qualquer outro fornecedor, tá, gente? Terceirizado é um fornecedor como qualquer outro. E mesmo com pouco investimento, a gestão financeira do negócio é necessária, Laurana? Bom, se você precisa controlar seu dinheiro na sua família, no negócio você não vai controlar, Camila? Então, sim, é essencial. Mas não precisa se preocupar, isso não é algo tão complexo, principalmente para o início do negócio. Tenha em mente o seguinte: tenha o hábito de registrar todas as informações financeiras do negócio. O que é isso? Todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Tudo que você recebe e tudo que você tem que pagar. Então, preocupe-se em saber quem está te devendo, se você tem dinheiro a receber no futuro. No que você tem que pagar, mais importante ainda. Porque se você perde prazos, você vai pagar juros, vai pagar multas e aí você está perdendo dinheiro, literalmente jogando dinheiro no lixo. Então, controle financeiro, gente, para essa etapa inicial do negócio, é principalmente hábito. Registre tudo e não só registre, mas no final do dia, olhe para aqueles números e pense o seguinte: o que eles estão me dizendo? Sim, Camila, os números falam com você. Basta você olhar com cuidado. Agora, olhar para esses números, o olhinho deve até pular, né? Agora, pensar que esse dinheiro não é do empreendedor e da empreendedora, é da empresa. Isso, exatamente. Desse lucro que a gente fala, que você tem aí a margem de lucro, né? Eu já estou desconsiderando até aquilo que você pega para despesa pessoal. Isso entra lá na sua estrutura de custo. É um custo fixo que você tem com o seu negócio, é a retirada que você faz para pagar suas despesas. Quando a gente fala de margem de lucro, sim, você pode pegar uma parte daquele valor para você usar também, mas principalmente isso tem que ser visto como um dinheiro para se reinvestir no seu negócio. Se você quer crescer, é daí que vem a sua principal fonte de renda. E aí, Laurana, agora na reta final do nosso bate-papo, a grande pergunta que muita gente deve estar aí se fazendo é: num negócio é possível investir pouco e lucrar muito? Sim, é possível. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu trouxe um exemplo bem prático para a pessoa parar comigo, pensar e analisar dentro da sua atividade se aquilo ali cabe ou não. Vamos pensar então, Camila, numa estrutura em que eu vou fabricar bombons, tá? Mas eu não estou falando de qualquer bombom, não. Estou falando do bombom mais bonito, mais gostoso que você já viu na sua vida. É importante comer com os olhos também, né? Isso, deixa essa dica aí, gente. Exatamente. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vou fabricar um bombom. Eu estudei, tá, antes de vir para cá. E eu sei que para eu fabricar um bombom de qualidade, na verdade 100 bombons de qualidade, num dia eu vou gastar R$20. Você acredita nisso? E é um senhor bombom, tá? Eu gasto R$20. O custo unitário desse bombom vai sair muito pouquinho. E aí eu te pergunto o seguinte: eu posso vender um bombom nesse dia a R$3. Eu tenho uma margem de lucro aí de R$1, R$1,50. Pensa que você vendeu 100 bombons no dia, gastando R$20 e teve, em média, de lucro de 100 a 150. Isso é bom para você? Isso é uma margem de lucro interessante? Então, começa a pensar nisso. Diminua seus custos, aumente o valor agregado ao seu produto, aumente a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Com isso, seu cliente vai te pagar um preço maior, porque ele vai enxergar esse valor por trás desse produto ou serviço, e sua margem de lucro vai estar interessante no final do dia. Pensar também em quantos dias você vai ter disponível para trabalhar, sem ficar exausto. Exatamente, e analisar se você gostou daquilo que você fez. Lembra lá da época do teste? Na época do teste que a gente vira no final do dia e fala assim: eu gostei do que eu tive que fazer o dia inteiro? Se eu gostei, invisto. Se eu não gostei, vou ter que mudar. É importante realmente, então, amar aquilo que a gente faz? Sim, porque além de você ser um empreendedor, a gente quer que você seja um empreendedor feliz, comprometido com seus resultados e comprometido também com a sua família, com a sociedade onde você está. E para isso a gente precisa amar o que faz. E que isso seja transferido para o cliente. Isso também é importante? Claro, quando eu faço um bombom, como eu te falei, que é o melhor bombom que você vai comer na face da terra, é porque eu acredito naquilo que eu estou te entregando. E você, quando eu falo isso, acredita que o meu bombom é o melhor. Ô, gente, já que não é preciso aí rios de dinheiro para começar, eu vou confessar, Laurana, que me deu vontade até de abrir um próprio negócio, viu? Para vender bombons que seja, porque esse sonho realmente pode virar realidade. Eu estou sentindo isso. Com certeza. E aqui fica uma dica de ouro para a gente finalizar a conversa, que é o seguinte: estude, avalie o que você quer, veja aquilo que você tem habilidade, planeje, teste, e se for abrir um negócio, procure o Sebrae, que a gente está aqui para te ajudar. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, viu, Laurana? Realmente esse papo foi muito valioso. Eu tenho certeza que ajudou você, empreendedor, você, empreendedora que está ouvindo a gente aqui nesse nosso primeiro episódio do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Você realmente foi muito esclarecedora pra gente. Obrigada de coração, viu, Laurana? Eu que agradeço e vou esperar ansiosa pela nossa próxima conversa. Tá certo. Encontro marcado, viu? Palavra de escoteira. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui no nosso bate-papo, um papo reto.
Mas não fique triste, porque eu já deixo um convite para você se ligar no próximo episódio, viu? Na segunda-feira que vem. Vender pelas redes sociais. Afinal, ninguém gosta só de likes, né, gente? Me ajuda aí. E fica a dica, pensou em empreender? Pensou no Sebrae. O Sebrae pode ajudar você e sua empresa. São vários cursos de capacitação e serviços oferecidos online, também presencialmente, para quem quer montar, melhorar ou expandir o negócio. Acesse o site sebraemg.com.br ou ligue para o 0800 570 0800 e confira a programação. Ah, e não deixe de acompanhar as redes sociais do Sebrae Minas, hein? Valeu, pessoal, e se liga no nosso podcast. Até a próxima! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?